Oi, professora, eu sou o Felipe Kucharski. Pode te apresentar aí, Felipe. Tá desaparecendo. Ah, eu sou o Felipe Lousada. E agora a gente vai gravar aqui a parte do vídeo do trabalho da semana 4. Semana 4 ou 5, daí eu não me lembro bem. Mas deixa eu pegar aqui. Vou abrir aqui então. Aqui a gente tem o primeiro autômato, né, do exercício 1, e que pedia pra gente construir um AFN que não seja um AFD e transforme ele em um AFD, usando o algoritmo do teorema 253 para as seguintes linguagens. Então, a primeira linguagem uh, era esta daqui, que está aparecendo aí na tela, em que a condição dela é que a gente tinha que ter o número de zeros na cadeia U é ímpar, ou seja, a nossa condição é que o número de zeros na cadeia U fosse ímpar, né? Depois ele também tinha que ser seguido de dois zeros e terminasse com um V, né? Então aqui a gente criou essa condição para que isso tudo aqui fosse real, né? Para que essa linguagem fosse real e aceita. Aqui a gente vê que de Q0 na 1 a gente vai para Q0, de Q0 a gente vai para Q1 e de Q1 a gente retorna para Q0. Ou seja, obrigando sempre N, né? Obrigando sempre U ser uma cadeia com zeros ímpares, né? Independente de qualquer coisa, se para ir para Q1 o número de zeros vai ter que ser ímpar. Então a gente já cancela, né? Já dá um verificado ali na primeira condição, que era de que a cadeia U precisava ter um número de zeros ímpar. Seguindo, a gente vai para a próxima condição, né? Que era dois zeros consecutivos. Óbvio que também entre esses zeros, né, pode ter o 1. Ele não disse que a cadeia 1 não poderia conter 1, só disse que tinha que ter um número de zeros que fosse ímpar. Então a gente botou o 1 no Q1 aqui também. Ah, e depois a gente respeita a outra condição que era, né, dois zeros seguidos. E para finalizar, a gente tem 0 e 1 na cadeia Q3, que seria a cadeia V, né, no estado Q3 no caso. Que respeita a última condição também de que V pode ser uma cadeia e não especifica qual ela é, então aqui está o nosso AFN, né? E é um AFN porque, por exemplo, aqui no Q1 ele não determina para onde vai zero, né? Zero pode ir tanto para Q2 como para Q0, o que significa que é um AFN, já que um AFD não pode ter dois elementos, né? Saindo de um mesmo estado interno e indo para lugares diferentes, né? Então agora eu vou botar a tela do Felipe aqui para ele mostrar a nossa conversão pro AFD. Deixa eu ver se eu. Não, desativar não. O do foco. Só disso Tá. quando for pra Felipe, começar. pode ir que já estamos em tela grande aí. Tá, aqui agora eu vou fazer a conversão. Primeiro a gente começa aqui com o Q0 e a gente vai verificar que se ele receber 1, ele só vai ficar nele mesmo. Aí se ele recebe 0, ele vai para Q1. Aqui do Q1, se ele recebe 1, ele também fica nele mesmo. Só que se ele recebe 0, ele pode ir ou para Q0 ou para Q2. Ou seja, a gente criou Estado interno. esse novo estado. Aí esse estado aqui, se ele recebe se ele recebe 1, no Q2 não acontece nada. Mas no 0 ele volta para Q0. E se eles recebem 0, o Q0 vai pro Q1 e o Q2 vai pro Q3. Aí aqui tem o nosso primeiro estado final do AFD. Aí, esse daqui, se ele recebe 1, o Q1 fica nele mesmo. E o Q3, como foi mostrado lá, também fica nele mesmo. Aí fica aqui assim. Se eles recebem 0, o Q1 pode ir tanto para Q0 quanto para Q2. E aí o Q3 ficaria nele mesmo, só que aqui vai criar esse novo estado aqui, Q0, Q2, Q3. Daqui, se recebe 1, o Q0 vai para Q0, o Q2 não acontece nada e o Q3 vai para Q3, ou seja, o estado Q0, Q3. E se eles recebem 0, o Q0 vai para o Q1
o Q2 vai pro Q3 e o Q3 fica nele mesmo, ou seja, eles voltam aqui para esse Q1 e Q3. E aqui embaixo também para finalizar, o Q0 se recebe 1, o Q0 fica nele mesmo e o Q3 também. E se eles recebem o 0, o Q0 vai pro Q1 e o Q3 fica nele mesmo, ou seja, vai e volta pro Q1 e Q3 e aí aqui fecha o AFD. Então, essa foi a primeira parte. A gente mostrou o exercício, como a gente criou ele respeitando as regrinhas lá, que estavam as regras da linguagem, né? E mostrou também como converter ele, como a gente fez para converter. Agora a gente vai para a segunda conversão, exercício 2. Então aqui eu tenho o exercício 2, tá? Que a linguagem pedia a seguinte regra. Tá? Uh, NO significa que o número de zeros na cadeia X é igual a 3. Ou seja, a cadeia X ela tem um número de zeros igual a 3 e só isso. E N1 significa que o número de uns na cadeia Y é múltiplo de 2. Ou seja, se N0 significa que o número de zeros é igual a 3, então a gente só tem, né, a princípio, a gente seguiu esse caminho, que era de Q0 para Q1 é 0, de Q1 para Q2 é 0 e de Q2 para Q3 é 0. Obrigando assim o autômata a seguir somente, né? Ele só pode continuar se ele tiver esses três zeros. Ou seja, a cadeia N ela tem necessariamente três zeros. E aqui a gente já respeita a primeira regra. A segunda regra nos pedia para que o número de uns fosse par, né? Ou seja, N1 significa que o número de uns na cadeia Y é múltiplo de 2, ou seja, também par, né? Então, a gente criou a seguinte maneira para fazer o autômato respeitar essa linguagem. De Q3 para Q4 é 1. De Q4 para Q5 é 1 também. E a gente pode terminar, porque 2 é um múltiplo de 2, então, né, a gente teria que conseguir terminar. Supondo que eu quisesse continuar, de Q5 para Q6 tem 1, o que ficaria com 3 uns, né? Porém, Q6 não é um estado final, então eu teria que voltar com 1. Agora eu tenho 4 números uns, 4 é múltiplo de 2, também é também é um número par. E eu estou em Q5, eu terminei também. Caso eu queira continuar, posso voltar para Q4, né? Eu tenho um número de uns agora que é 5, é um número ímpar. Como Q4 não é um estado final, né? Eu preciso continuar ou a linguagem não vai, a cadeia não vai ser aceita. Então, se o autômato quisesse continuar, a gente iria para Q5, de novo em estado final. O número de zeros é 6, 6 é múltiplo de 2, e eu terminaria. Então, assim, a gente respeitou todas as regrinhas da linguagem, né? E dependendo da cadeia que fosse imposta a esse autômato, ele seria aceito. E foi essa forma que a gente encontrou de respeitar todas as regras da linguagem. Agora eu vou passar de novo aqui para o Felipe, para a gente mostrar a conversão dele em um AFD. Felipe já Uh, está te mostrando, pode prosseguir. a conversão desde aqui é bem mais simples que a do outro, porque ele foi um FN mais simples. E ela vai ficar bem fácil de visualizar aqui e de entender. O Q0, se ele recebe 1, não acontece nada. Se ele recebe 0, ele vai para Q1. Ou seja, só tem essa passagem aqui. O Q1 é a mesma coisa, e aí vai pro Q2. A mesma coisa que o Q2, que se recebe 0 vai pro Q3, e se recebe 1 não acontece nada e vai indo assim. Aqui no Q3, se ele recebe 0, aí muda, né? Se ele recebe 0 não acontece nada, então a gente não faz nada. E se ele receber 1, ele vai pro Q4. O Q4 também, se recebe 0, não acontece nada. E se receber 1, vai pro Q5. Aí é aqui que entra, né, a novo estágio que a gente vai ter que criar. Porque o Q5, se ele recebe 1, ele tem duas opções. Ou ele poderia voltar pro Q4, ou ele poderia avançar pro Q6. Aí a gente criou esse estágio aqui, o Q4 e Q6, que para poder fazer ele ficar um AFD. E aí, esse estágio aqui, se recebe 1, o Q4 vai pro Q5 e o Q6 também vai pro Q5. Ou seja, termina aqui e o Q5 é o estado final. Esse daqui é bem mais simples. Esse já lá, quando era um AFN, ele já era quase um AFD, então obviamente ia ser mais fácil, né?
Então eu acho que foi isso, professora. Muito obrigado. E é isso aí. Quer falar mais alguma coisa, Felipe? É isso, a gente vai mandar junto o Tá, agora a PDF, gente tudo vai mandar junto o certinho, e é PDF. isso. Tudo certo. Então tá. Muito obrigado. Tchau, tchau. Finalizar a gravação.